do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, presta bem atenção, Jesus é fiel, tá cuidando da sua vida, tá te dando vitória, e quer abençoar a sua casa, quer abençoar a sua família. Você sabe que Deus quer nos abençoar? Em todo momento Ele quer nos abençoar, quer salvar a nossa casa, a nossa família, os nossos, né? E mudar a nossa história. Então deixa eu te dizer, mais um dia nós estamos aqui. Deus soprou o fôlego da vida sobre nós. Nós vamos glorificar Ele em tudo aquilo que a gente vai fazer em nome de Jesus. Meus irmãos, olha só como Deus é fiel, como Deus é maravilhoso. Vamos passar para a palavra aqui. Ontem nós estávamos falando sobre o amor de Deus, né? Guardar a palavra, filho meu, não te esqueças da minha lei, né? No teu coração guarda os meus mandamentos, né? E ele corrige o que ama, e nada pode nos separar do amor de Deus. Enfim, vamos continuar aqui. Eu queria ler hoje em Gênesis capítulo 25, versículo 21, e depois Josué 7:10 em diante, e 1 Pedro 5:6, tá bom? Irmãos, olha só. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou assim? Vamos de novo? E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou assim? E foi-se perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá o menor. Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, por que está prostrado assim sobre o teu rosto? E Israel pecou e até transgrediram o meu concerto ou aliança, compromisso, né? Concerto tá dizendo isso, que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema e também furtaram, também mentiram, e até debaixo da sua bagagem puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desarraigardes o anátema do meio de vós. 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado de vós. Meu irmão, minha irmã, presta atenção aqui. O que nós precisamos entender nesta palavra? O que eu preciso me atentar? Duas situações com contexto em parte parecido. Vamos lá. Primeiro, Deus é bom. Deus não é bom? Deus não é misericordioso? Eu preciso entender isso e olhar a palavra desta forma. Meu irmão, olha só. Primeira parte. O que aconteceu com a Rebeca? Ela era estéril, não era? Aí Deus ouviu a oração do Isaac, não foi? E aí ela concebeu. Primeira parte que eu preciso ver nessa história, a bondade e a misericórdia de Deus. A nossa vida está em Deus. O que a Rebeca fez? Ela engravidou, certo? Aí ela concebeu. Aí ela estava lá e aí começa a acontecer as coisas e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que
E por que sou assim? Meu irmão, minha irmã, pergunta para Deus. Tá com medo de perguntar para Deus? Não fica com medo não, ele é pai. Ele envia a palavra dele para trazer salvação para a nossa vida. Ele dá direção. Nós muitas vezes não queremos perguntar para Deus o que está acontecendo, por que está acontecendo isso. Pergunta. E você acha que ofende Deus? Não, não ofende Deus, não. Deus é Deus. Deus é o nosso Pai. Ele quer ouvir da nossa boca o que nós perguntamos para Ele. Ele vai nos responder. Ele vai nos mostrar. Mas eu preciso sempre entender: o problema, o desafio está conosco. E a solução sempre, sempre, sempre está com Deus. Solução está na onde? Em Deus. O desafio está aqui conosco. E o que eu vou fazer então? Eu vou buscar a solução aonde? A resposta eu vou buscar na onde? Em Deus. Então pergunta para Deus. Olha só. E o Senhor diz, porque se assim é, por que assim? Porque sou eu assim. E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Meu irmão e minha irmã, a gente já conhece essa história, não sabe? Que o Esaú depois vende a primogenitura dele lá para o Jacó por um prato de lentilha e acontece um monte de coisa. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. O que está acontecendo na tua vida? Pergunta para Deus. Por que não deu certo? Pergunta para Deus. Não fica com medo de perguntar para Deus. Não sabe por quê? A gente fica falando assim, ai, eu vou perguntar para Deus, eu vou falar por que Deus, por que isso, Deus. Deus vai falar com você. E você vai saber que o desafio, a situação contrária está conosco e a solução está nele. É assim que é. É, mas ficar perguntando para Deus por quê? Pergunta se é filho. Você não pode perguntar para o seu pai, não, o que está acontecendo? Claro que pode. Pergunta para Deus. Ah, Deus, olha, não deu certo isso. Deus vai te responder. Pode ser o tempo, pode ser que Deus não está no negócio. Por que ele fala assim, ó? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Por que o Senhor não está edificando a casa? Por que o Senhor não está guardando o sentinela? Tem alguma coisa errada. E não é em Deus, é em nós. Então eu preciso entender e buscar a presença do meu Deus, do meu Pai, porque Ele cuida da minha vida, Ele cuida da sua vida. Vamos para a segunda história? Você já conhece? Israel, ó. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que está prostrado assim sobre o teu rosto? Meu irmão, minha irmã, presta bem atenção, o que está acontecendo aqui? A partir do versículo 10, que foi aonde eu comecei, Josué 7:10, Josué, ele começa a falar com Deus. Ele começa a perguntar para Deus por que eles perderam a batalha da cidade lá de Ai. Se era um povo menor, tinha uma quantidade menor de pessoas. Meu irmão, e ele começa a rasgar as vestes dele, se derramar na presença do Senhor. Aí Deus fala assim com ele: e disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto. Meu irmão, eles perderam a guerra, perderam essa batalha, porque o povo de Israel quebrou o concerto, quebrou a aliança. Oh, meu irmão, não quebra a tua aliança com Deus, não. Não deixa a sua aliança quebrada, não. O que eu preciso fazer? Eu não posso deixar a minha aliança quebrada com Deus. Deus é um Pai bom, Ele dá caminhos para que nós vivamos aquilo que Ele tem para a nossa vida. Ele está cuidando da nossa vida, está cuidando do que é nosso. Ele vai dar caminho. Olha só. Ó,
e transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e debaixo da sua bagagem puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desarragardes o anátema do meio de vós. Meu irmão, tira o anátema. Eu preciso tirar o anátema, aquilo que é amaldiçoado, aquilo que Deus falou para não pôr a mão. Olha só, eles vão, eles acabam de ganhar a vitória nas muralhas de Jericó. Eles destroem a cidade de Jericó, certo? Só que ali naquela cidade, Deus falou assim, ó, não é para pegar nada. Isso daí te lembra o quê? O que te lembra isso, meu irmão? Ele fala assim, ó, não é para pegar nada que tem aí nessa cidade, porque vai ser anátema, vai ser amaldiçoado. Não pega nada. Deus deu a vitória. Aí tinha um cara lá chamado Acã. Aí ele viu uma capa babilônica e alguns ciclos de ouro, né? Nos versículos continuando aí, vai falar isso aí. Aí ele vai e pega. Aí o que acontece? Ele esconde lá debaixo da casa dele lá, da tenda dele lá e tal, esconde lá debaixo. Aí o povo de Israel vai lutar contra Ai, uma cidade bem menor do que a Jericó. Meu irmão, presta atenção. O povo de Israel, eles ficaram com medo, voltaram correndo com medo, perderam a batalha, perderam para Ai, voltaram com medo. Por quê? Porque não tinha a presença do Senhor. Mas aí, o que eu vou fazer da minha vida se eu não tenho a presença do Senhor? Eu vou trabalhar, vou edificar, mas o Senhor não está no negócio. Meu irmão, Deus é bom e Ele cria caminho para nos dar a vitória. O que ele fala para Josué? Josué, por que você está me clamando? Por que você está reclamando? Tem anátema do meio do povo. O que ele foi fazer? Foi perguntar para Deus, que nem a Rebeca. A Rebeca estava vivendo uma situação que estava tendo uma luta lá dentro da barriga dela, ela gestante, não tinha ultrassom, não tinha nada, não tinha um médico, não. Ela falou assim: vou perguntar para Deus. Então o que eu tenho que fazer? Vai perguntar para Deus. E ele vai nos falar: mas não está dando certo isso não está resolvendo. Como é que eu faço, Deus? Não tem solução para isso. Pergunta para Deus. O que ele vai falar para mim e para você? Ó, filho, não é pecado, não. Não é anátema, não. Não está no tempo certo. Calma o seu coração. Ó, filho, isso daí não é para você, não. Lá na frente vai dar problema. Ó, lá na frente. Deus sabe. Às vezes não é problema de pecado. Às vezes não é problema de quebrar a aliança com Deus. É outra coisa. Mas o que eu quero trazer para mim e para você? Vai perguntar para Deus. É isso. Por quê? Porque Deus é o nosso Pai. Mas aqui nesse caso tinha um anátema, tinha uma quebra de aliança, uma quebra de concerto. Deus falou para não pegar nada. Deus falou para não pôr a mão em nada, que ia ser anátema. Teve algumas coisas que ele falou que ia ficar como tesouro para o próprio povo ali, mas nenhuma pessoa poderia pegar do despojo daquela terra. Por quê? Porque era comum nas batalhas eles pegarem o despojo. Ganhou ali daquela nação, daquele povo. Eles pegavam tudo que sobrava ali da batalha e todos os pertences, as coisas. Era o despojo, eles pegavam. Mas nessa ocasião Deus falou para não pegar nada que era anátema, era coisa amaldiçoada. Era uma aliança que Deus falou: não quebre essa aliança. Aí eles foram lutar com Ai e não teve vitória. Irmão, por que eu não estou tendo vitória? Por que muitas vezes a gente não tem vitória em algumas situações? Porque tem anátema, vai lá e resolve. Não deixa brecha para o inimigo entrar. O que ele está falando aqui, finalizando? Olha só. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. O que eu vou pedir para Deus? Vou me humilhar, entrar na presença de Deus, pedir misericórdia, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmão, está ansioso porque não deu certo? Pergunta para Deus.
Sabe por quê? O que eu preciso entender? Deus é um Deus fiel que cuida da nossa vida. A Rebeca não estava lá, estéril? O Isaac não orou? Depois tinha um desafio lá na barriga dela entre um filho e o outro. Deus é bom. O que ele está falando para mim e para você? Tira o anátema, tem anátema. Mas o que eu preciso pensar? Pergunta para Deus. Não fica com medo de perguntar para Deus, porque a solução do nosso milagre, a solução, a bênção que nós precisamos está em Deus. Se não aconteceu, a questão está aqui conosco. Aí eu vou perguntar para Deus qual que é a questão. Às vezes não está no tempo certo. Às vezes não é isso que Deus quer para a minha vida. Já pensou? Por que acontece uma coisa e vem outra, e de novo e aquilo, e de novo aquilo, de novo. Aí você não pergunta para Deus, vai ficar rodando, né? Parecendo, às vezes, não tem o cachorrinho que às vezes ele fica correndo, tentando pegar o próprio rabo. Não faz isso não, meu irmão. Minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa, pergunta para Deus. Ele vai te mostrar o que precisa ser resolvido, o que precisa fazer, se há o tempo, se tem anátema, se tem quebra de aliança, se tem alguma coisa, mas o que eu preciso fazer? Procurar resolver. E ele vai te ajudar e criar caminhos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Ele vai abençoar caminhos e situações para que as coisas se consertem. Mas o que o Josué fez? Foi perguntar para o Senhor, que nem a Rebeca fez. Foi perguntar para o Senhor. Aí o Senhor falou: ó, eu não vou ficar com vocês não. Tem a anátema aí no meio de vocês. Depois que tirar a anátema, eu vou. Meu irmão, pergunta para Deus. Se tiver anátema, tira a anátema. Se tá fora, anátema é amaldiçoado. Se tiver fora do tempo, aguarda o tempo de Deus. Se tem alguma coisa lá na frente, espera, mas pergunta para Deus que ele vai te dar a resposta em nome de Jesus. Irmão, Deus é tão fiel. Vamos orar? Deus é tão fiel. Deus é tão maravilhoso que ele cria caminho para a gente não perecer. Ele falou para a gente onde, filhinho, guarda os meus estatutos, amarra no teu pescoço, que vai fazer você ter graça diante de Deus e dos homens. Oh, meu irmão, vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, eu quero te louvar pelo teu amor e a tua misericórdia, Pai. Porque muitas vezes o problema está em nós e a gente fica pensando que o problema está no Senhor, Pai. A gente pensa isso, Deus. A gente pensa que o Senhor não quer nos abençoar, não quer nos dar o milagre. A gente pensa isso, Pai. Senhor, mas eu quero te louvar porque o problema sempre está conosco. Mas o milagre, a bênção está no Senhor e nós buscamos o milagre no Senhor. Nós buscamos a bênção no Senhor, meu Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos para enxergar aquilo que nós precisamos mudar. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor falou para o povo de Israel que depois que tirasse a anátema, o Senhor ia estar com eles e realmente encontraram ali e depois obtiveram vitória. Abre os nossos olhos para enxergar aquilo que nós estamos fazendo, Pai. Nós nos humilhamos na tua presença, Pai, e entendemos que o Senhor é Deus soberano e tudo está nas tuas mãos, Pai. Toda situação está diante de ti, Pai, e todo domínio está nas tuas mãos. Eu peço, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. Senhor, eu quero te louvar e te exaltar pela tua palavra, pela tua mão e a tua misericórdia que tem sido conosco e aberto os nossos olhos. Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor nos lembra da palavra do nosso Deus e nos dá a direção para que nós não perecemos, mas quando nós mantemos a nossa aliança com o Senhor, tem vitória, tem milagre, tem caminho aberto, tem porta aberta, em nome de Jesus, e tem provisão do Senhor, e em todo tempo nós vivemos o teu amor. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.